O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Olá, mais um episódio do Poder Público. Hoje comigo está a Maria Lopes, jornalista parlamentar, Nuno Ribeiro e a Liliana Valente, que já cá estiveram. A Maria Lopes é uma estreia, ainda não tinha vindo ao Poder Público, há de vir mais vezes, que a gente vai obrigá-la. Hoje estamos aqui numa crise energética, que também parece ser uma crise político-sindical. O que eu gostaria, da primeira pergunta que gostaria de pôr em cima da mesa, Liliana, tu achas que o Sindicato dos Motoristas no plenário que tem marcado para sábado vai desconvocar a greve? Há possibilidades disso? Como temos visto, o líder do principal sindicato que convocou a greve é um pouco imprevisível. Ele já disse tudo e o seu contrário, nomeadamente sobre a questão de desconvocar ou não a greve. A primeira reação dele à questão dos serviços mínimos robustos é dizer que, com estes serviços mínimos isto vamos ter de ponderar porque pode esvaziar um bocado os efeitos da greve, mas depois logo a seguir vai dizer, mas isto acicata mais ainda os ânimos e dá mais força. Eu lanço aqui a aposta, eu aposto que a greve vai acontecer. Nuno Ribeiro. A greve fará o seu curso, porventura que será um curso breve, logo se vê. Mas pensas que não haverá desconvocação, o plenário não, vai se a greve fará o ficar... seu curso, acho que a greve vai decorrer. Agora se é um dia, se são dois, se são três... Maria Lopes. É para outras contas. Qual é o teu feeling? Não tenho que apostar não tens que valor apostar. Monetário. Não, um valor monetário não tens que apostar. Acho que nenhum de nós põe dinheiro em cima da mesa com esta questão. Eu acho que por uma questão de demonstração de força convém que haja uma greve de 2 ou 3 dias e, portanto, não querendo usar qualquer aposta, mas o meu feeling é que isso vai acontecer. E que não terá os problemas que teve a da Páscoa, até porque, ou com esta correria toda que houve aos postos de combustível, os portugueses, ou boa parte dos portugueses, já estão mais prevenidos do que estavam. O problema será quem tem grandes viagens para fazer. E isso é de comum, não é? Nas férias, apesar de tudo, costuma-se cruzar um país que é pequenino, mas sempre às fronteiras de Espanha temos essa sorte. Um dado que tem sido um bocado estranho neste processo todo, em que obviamente o governo usou a sua força, toda a sua força possível, na minha opinião, embora ainda pudesse ir mais longe, é onde é que estão os parceiros que fizeram Costa tornar-se primeiro-ministro, com a coligação parlamentar que tem comumente chamada geringonça. Liliana, onde é que está o PCP, onde é que está o Bloco de Esquerda? O Bloco de Esquerda, a última vez que se pronunciou, que foi avistada a Catarina Martins, foi no acampamento do... Eu gosto de avistado, gosto mesmo de avistado, a sério. Ela foi avistada no acampamento do Bloco, depois do incêndio que passou lá perto, e claramente ela não quis incendiar a política portuguesa com a sua opinião, e desde então não voltou a falar sobre o assunto. Mas nem Catarina, nem ninguém do Bloco. Nem ninguém do Bloco, sim. Têm estado relativamente em silêncio. O PCP, na minha opinião, a Maria já nos vai elucidar melhor sobre isso, mas o PC fez aquilo que eu esperava que fizesse, que de uma maneira foi proteger a FECTRANS, que é um sindicato afeto à CGTP, porque a FECTRANS está a negociar e a FECTRANS não fez o pré-aviso de greve, apesar de haver um sindicato da FECTRANS que tem um pré-aviso de greve, o do Norte, mas foi proteger essa força sindical que tem uma postura orgânica, que está a negociar, que não rompeu as negociações, que está a conseguir ganhos, diz-nos o Ministro do Trabalho, nós não sabemos quais são, mas que está a conseguir, e brevemente poderá haver um acordo de alteração do contrato coletivo de trabalho com os trabalhadores afetos a essa central sindical. Portanto, para mim, isto até me pareceu natural, o desaparecimento de uns que não têm força sindical, neste caso do Bloco, do género, isto é uma questão muito sensível, porque o Bloco também não se quer colar a um sindicato que ninguém percebe muito bem o que é. Eu acho que isto é importante que se perceba.
neste momento, não se percebe quais são as aspirações políticas do líder do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas. Uma parte parece que tem aspirações, exato, não é? Ele tem inspiração em Marinho e Pinto, mas pode haver a possibilidade de ele vir ou não ser candidato. Isso foi uma notícia que correu, que ninguém desmentiu, também ninguém confirmou, é verdade. Mas isto do jornalismo, às vezes, quando não se desmente, confirma-se. Eu acredito na possibilidade. E, portanto, o Bloco, não se querendo colar ao líder do sindicato, também não se quer descolar dos trabalhadores, e a primeira declaração da Catarina Martins é no sentido de estes trabalhadores até têm alguma coisa para se queixar, e a partir daí desapareceu. Já o PC fez o percurso contrário, porque não se quer mesmo descolar do sindicato e defender os trabalhadores que são afetos ao sindicato da CGTP. Maria, tu, além de ser jornalista parlamentar, acompanhas de perto as atividades do PCP. Surpreendeu-te o tom do comunicado? Era exatamente aquilo que estavas à espera? Bom, para já surpreendeu-me que o PCP tivesse demorado tanto tempo a falar, e já agora quero acrescentar outra coisa, que o PCP reagiu e falou nos interesses, alguns interesses obscuros, precisamente no dia em que vieram a público as notícias de que, ou a indicação de que o Pardal Henriques seria o cabeça de lista por Lisboa do partido de Marinho e Pinto. Portanto, e é um dado interessante ver ali os argumentos do PCP. Mas dizia eu, achei estranho o PCP demorar tanto tempo a reagir. Afinal, isto é uma greve, e é uma greve que tanto envolve problemas para os trabalhadores como para todo o povo, que são o eleitorado do PCP. E, portanto, passada essa demora, aquilo que o PCP veio fazer foi, de facto, como dizia a Liliana, vir defender o terreno da FECTRANS. E eu também acho que, se a FECTRANS não estivesse realmente a conseguir ganhos ou perspectiva de ganhos, eu acredito que a FECTRANS já tivesse partido para a guerra. Porque nós, na questão dos motoristas, estamos a ver aqui a inversão daquilo que nós costumamos ver na concertação social, que é a UGT senta-se com os patrões e a CGTP, quase a mínima coisa, vai-se embora, não é? Portanto, isto aqui é o inverso. A CGT fica e os independentes partem a corda. Exatamente. E, portanto, compreende-se, entre aspas, essa posição do PCP de defesa da FECTRANS, e se calhar também é por aí que vem o não comprometimento do Bloco, que não tem aqui mão em nada do que seja sindicatos neste setor. O PCP ainda no comunicado ainda diz que o Governo está a limitar o direito à greve. Sim. Até tem uma expressão dura, mas culpa ao Pardal. Sim. Claro. É o protagonismo. Exatamente, não é? O Nuno, o que é que tu achas dos partidos há uma que apoiam maneira, o Governo? Vamos falar primeiro dos partidos da chamada geringonça e depois vamos falar à direita, porque também há coisas curiosas. Nos partidos... o desaparecimento do Rui Rio. Isso não é só isso. Se a Catarina Martins foi avistada no fim de semana, Rui Rio não foi avistado em lado nenhum. Não é só isso. A coisa é mais curiosa. Mas vamos começar aqui pela geringonça. É o clássico 1x2. 1x2 do Totobola, toda a gente conhece. O 1 é o Governo e o PS. O X é o PC, como disse a Maria muito bem, é aquela que estamos com os trabalhadores, cuidado com as limitações ao direito aos serviços mínimos, etc. Mas isto é tudo muito esquisito. E 2 é uma declaração que a Catarina fez da última vez que foi avistada. Esta frase é tão boa. Foi avistada em que ela referiu-se concretamente e de uma maneira muito ousada à questão não era os serviços mínimos, era o segundo passo que vai acontecer certamente, a requisição civil. Dizer que não havia fundamento legal para a requisição civil. Neste momento não. Está bem, mas antecipando-se às decisões judiciais que entretanto vão acontecer. Bem, isto era uma análise política. No meio disto tudo, há duas que são consistentes, que é a do Governo e PS e a do PC. Pela FECTRANS e por uma desconfiança muito grande que o aparelho sindical do PC tem em relação a este tipo de sindicatos. E também há um desconforto muito grande do PC, porque isto é um conflito entre entidades privadas. O PC sente-se muito mais à vontade quando, do lado do patronato, caça função pública, médicos, enfermeiros, está o Estado.
E isto é um paradigma, é uma mudança de paradigma. Do grande capital. Os setores do grande capital monopolista. Exatamente. Isto, portanto, é sobre esta questão. A FECTRAN, efetivamente, está a negociar. Fala-se já conseguiu qualquer coisa como 250 euros. Inclusivamente aconteceu uma coisa curiosíssima, que era o assessor jurídico da Trans a fazer propaganda à FECTRAN. Mas toda a gente faz propaganda à FECTRAN. O governo faz propaganda. Isto é um momento. Nós estamos a viver um momento interessantíssimo. Eu não sei como é que a FECTRAN já não tem mais associados, porque realmente está toda a gente a potenciar aquela federação. O PCP fazendo o GT. Pá, isto é lindo. Eu próprio estou a pensar em ir para a FECTRAN. E há aqui uma questão que eu também, o Nuno começou por dizer, mas depois, entretanto, agora, desculpa, estou a interromper-te, mas a declaração do PSD é maravilhosa. Não. Desculpem. Exato. O PSD tem aquela posição que é: o governo, ok, fez tudo o que tinha a fazer, mas um bocadinho mais de recato. É aquela expressão do está a expor-se demasiado. E os ímpetos autoritários, também fala dos ímpetos autoritários. A ímpetos não estou a ser correta, mas fala de uma... Ou seja, está a meter-se demasiado. É o que ele está... A minha questão é esta: o PSD está a dizer o quê? Que o governo fez o que tinha de fazer, e isto antes de sabermos as coisas de hoje, mas se calhar não devia mostrar que eu estava a fazer. Não, mas tens razão. Há aqui o comunicado é muito, que é assinado do David Justino. Pronto, também não se tem avistado dirigentes do PSD, e ontem às 6 da tarde, David Justino, vice-presidente, publicou um comunicado. Escreveu um comunicado. Veio público. Mas Páscoa, é contraditório. Desculpa interromper-te, mas na Páscoa, uma das grandes críticas do PSD e do CDS ao governo era porque o governo não se tinha nada. Exatamente, não se tinha antecipado, já sabia que havia um pré-aviso de greve com 15 dias e não tinha feito nada. E, agora que está a fazer, o PSD fica um bocadinho de mãos atadas, não é? Como dizia o deputado do Algarve, Cristóvão Norte, aqui há dias na SIC Notícias, não me peça que elogie o governo, não é? Mas, de facto, está a fazer aquilo que devia fazer. Mas de recatado, devia ficar calado. Nós temos um déficit, e o déficit foi o comunicado de ser assinado pelo David Justino. Ele é vice-presidente. Mas é um déficit. É um déficit importante. Porque se fosse o Rui Rio a falar, diria que apoiaria, obviamente, o governo. O David Justino, que é um homem mais recatado, recomenda o recato. Mas não é só isso que me surpreende, não é o PSD que me surpreende tanto. Também me surpreende porque esta do recato é uma coisa que vai chá de velhinhas, das 5. Aquilo que também me chamou muita atenção foi a tomada de posição do Pedro Mota Soares. Estás a ver, também não foi a Assunção Cristas a falar, também não se avistou. Ninguém avistou também. Não, também está em recato. Aqui entre o avistar e o recato, metade da classe política está em cima. Não se consegue avistar quem está em recato. Nunca se consegue avistar quem está em recato. Eu achei que os 5 apanharam o mesmo carro e foram abastecer. Fizeram uma vaquinha para a gasolina. Isto é capaz de ser a crise política, que não é crise política porque está toda a gente em férias. O Pedro Mota Soares, que é um homem que foi sacrificado, foi imolado por uma campanha desgraçadamente pobre do Nuno Melo nas europeias. Pobre, estás a ser tão simpático. Mas eu tenho que ir meter gasolina. O Pedro Mota Soares, que com essa tentativa, com essa esperança de ir para Bruxelas e Estrasburgo, perdeu São Bento. Que é um homem que todos nós consideramos pessoa bastante sensata e equilibrada, tem uma reação que para mim me surpreendeu muito, que é aquela de ele chegar-se à frente e dizer ao Costa: a gente muda já a lei da greve em relação aos serviços mínimos. Isto é curioso, não só porque é o Pedro Mota Soares. Ele foi Ministro do Trabalho. Exatamente. Não era do Trabalho, era do Emprego. Mas aí eu percebo, acho que, quem é que foi ontem que na televisão dizia, desculpa estar a interromper, Nuno, mas vai-se mudar a lei no fim de semana? Ainda por cima, para que mudar a lei dos serviços mínimos? Era a própria Cecília Meireles do CDS. Era isso, é um partido que fala em uníssono. E é uma coisa curiosa, porquê? Porque quando foi agora das incompatibilidades que discutimos há uns dias atrás, toda a gente dizia: isto de legislar é quente, é muito, muito preocupante. E eu pensava que os políticos já tinham aprendido esta lição, que não se legisla quente. Ora, quando o Pedro Mota Soares faz esta definição, faz esta proposta, obviamente, legislar é quente e em força, isto a mim levou-me a pensar numa coisa: será que o CDS
vai passar de partido do táxi a partido do tuk-tuk? Podemos ficar com esta ideia. Podemos de férias tuk-tuk. Podemos. Bem, o que é que vocês acharam da posição? Que, aliás, Liliana, tu estiveste lá na conferência de imprensa, o Governo não foi à posição mais radical, que seria a requisição civil preventiva, mas temos ali muitos serviços mínimos a 100%, o que significa zero greve. Mais ou menos. Há aqui algumas coisas que é preciso clarificar. Serviços a 50% não significa que são os serviços que estão a 50%. Exato. Significa que as escalas de serviço daqueles dias têm de estar a 50% e o Governo, o que está a decretar nos serviços mínimos é em relação ao mesmo período do ano passado. Portanto, exatamente. Estamos a falar de um período de greve em que as escalas de serviço... Eu vou dizer agora aqui isto é um machismo porque nós não temos as contas, não sabemos quantos trabalhadores são, mas vamos imaginar que há uma escala de serviço que tinha 10 trabalhadores para fornecer determinado tipo de serviço e que no verão do ano passado, nestes dias, tinha só 6, não é? Os outros 4 estavam de férias. Agora tem de ter 50%, tem de ter 3. Portanto, na verdade, nós temos de fazer aqui algum jogo de aritmética, porque 50% não significa que os serviços vão estar a ser prestados a 50%, nem a 100%. Sendo que os 100% das escalas são para serviços que já o eram na anterior greve. Estamos a falar de serviços de saúde, dos aeroportos, dos portos. Acho que todos nós concordamos que estes são serviços, até o próprio sindicato, que têm de ser prestados a 100%, porque não podemos ter hospitais quer dizer, a perder o seu funcionamento. Isto é, por um lado, acho que os serviços são robustos, sem dúvida. O próprio Ministro admite que os serviços mínimos que decretou eram robustos. Agora o parecer da PGR diz que pedido pelo Governo sobre a legalidade e sobre a greve em si, sobre o que é que poderia ou não poderia o Governo fazer, também vem dizer que em certas circunstâncias os serviços mínimos podem ser até mais extensos, incluindo quando estão em causa questões de segurança, de vida, de liberdade, a própria manutenção do serviço. Ou seja, em determinadas circunstâncias podem ser decretados os serviços mínimos a 100%. Isto foi o primeiro passo para pressionar os grevistas, neste caso, e para tentar haver ali algum deslaçamento entre os próprios trabalhadores e a liderança do seu sindicato, não é? Que é pressionar... pode ter dois efeitos, ou pode juntá-los mais, ou pode começar a haver fissuras, não é? Portanto, mas isto foi a primeira pressão. Depois, a declaração de crise energética que permite ao Governo começar a ter os postos prioritários da rede de emergência de postos de abastecimento, e desculpem só, é mesmo o nome, é a REPA. Eu acho muita piada, ainda há pouco estava a brincar com isto, a dizer desde quando é que nós deixámos de dizer bombas de gasolina para passarmos a dizer postos de abastecimento, mas pronto. É verdade. Esta era uma segunda pressão em que garantia ao Governo uma alternativa no caso de haver greve, e alternativa porque estes postos têm de ser abastecidos a 100% das escalas de serviço. E, em última análise, o que o Governo sempre disse foi: nós não pomos de parte nenhum instrumento. E o instrumento que estamos aqui a falar é a requisição civil dos trabalhadores. Mas o Governo desta vez ainda foi mais longe, que é, não só a requisição civil dos trabalhadores estava posta em cima da mesa, como esteve na última greve, e acabou por acontecer porque houve incumprimento dos serviços mínimos, como há a possibilidade e isto é uma possibilidade que eles querem, o Governo faz questão de dizer que é remota, só numa situação extrema é que recorre à requisição civil preventiva, que foi raramente utilizada, mas já foi, por exemplo, na greve da TAP de 2014, no período do Natal, Passos Coelho decretou uma requisição civil preventiva. Mas há aqui outra questão que tem sido muito falada, mas acho que é muito importante, que é: o Governo desta vez não só quis esvaziar a greve, como quis arranjar uma alternativa para o caso de, se tudo falhar, vamos pôr militares e polícias e GNRs que estão em formação para fazer as vezes dos motoristas. Portanto, isto é mesmo para não falhar.
Ou seja, há toda aqui também uma já tinha pressão. acontecido, também já tinha acontecido na Páscoa. Mas não tiveste motoristas. Tiveste motoristas, tiveste motoristas da GNR. Mas repara, tiveste motoristas da GNR. Mas tiveste, mas depois, ou seja, isto foi preparado antes e na Páscoa foi apanhado tudo de surpresa. Mas é uma diferença agora, a minha essencial. dúvida é, o Governo está a corrigir, com esta resposta absolutamente musculada, na minha opinião, a greve dos motoristas, está a corrigir o pânico que se instalou na Páscoa, ou está também a querer ganhar pontos como ganhou na crise dos professores? Nuno Ribeiro, o que é que tu achas? Já ganhou. Neste momento já ganhou, independentemente de haver greve. Mas quer ver, o Governo começou a ganhar pontos em relação a esta história há 2 semanas. E só o comportamento errático da direção do Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas é que não se apercebeu disto. Não se apercebeu disto. Foi, aliás, todas as declarações do sindicato têm favorecido a estratégia do Governo. Porque são elas que criam, na sua, por exemplo, começamos, uma greve indefinida. O que é uma greve indefinida? Num setor destes. Mas a PGR diz que isso é perfeitamente possível. Pode ser possível. Não, mas aqui não pode é ser abusiva. Isto aqui não é uma questão de legalidade. Se isto fosse uma questão de legalidade, estávamos num tribunal e com togas. E não éramos jornalistas. Isto é uma questão política. A partir de um sindicato, quando toma decisões e avança com processos, tem que ter em consideração isto. Da mesma maneira que Pardal Henriques teve em conta a proximidade do período eleitoral para fazer um tour de force, um braço de ferro, chamem-lhe o que quiserem, com a Antram esperando o apoio do Governo, da mesma maneira que ele teve este cálculo, devia pensar que as coisas se podiam voltar contra ele. Não só por uma gestão, e já falámos disso, uma gestão muito longa deste período de anúncio de greve, depois uma incapacidade de continuar a negociar, saiu da mesa das negociações, não aceitou a mediação do Governo. Se nós repararmos bem, tudo isto somado é um percurso de 2 ou 3 semanas em que só o Governo saiu fortalecido. Para além de ter andado a recorrer a todos os... Para além do sindicato ter andado a recorrer a todos os subterfúgios legais, a pedir, a fazer impugnações, atrás de impugnações. A providência cautelar que foi recusada. Sim. Achas que o Governo sai fortalecido junto à opinião pública, mesmo que não haja greve? Faz-te conta que se imagina que amanhã acontece uma... Fortalecido. Não sei se será o termo correto. Bom, pelo menos para já ajudou a esquecer uma série de atrapalhadas no Governo, não é? Das negociatas das famílias, das nomeações dos primos, etc, etc. Tudo isso que andou aí nas bocas do mundo nas últimas semanas. Esta imagem de que o Governo está a dar, de que está a tentar resolver um problema que na verdade não é muito seu, porque é entre sindicatos e empresas privadas, isso de facto pode-lhe trazer alguns benefícios. Sim, acredito que sim. Eu acho que ganha logo à partida por não perder. Exatamente. Acho que isto, ao não perder, já está a ganhar. Eu acho que nesta circunstância o Governo tem um win-win. Se houver greve, ganha. Se não houver greve, ganha. O Governo tem sido acusado, e não sem razão, de estar distraído nos incêndios, estar distraído na greve da Páscoa. Neste momento, o Governo há 3 semanas está a dizer presente todos os dias aqui estou. É muito difícil que isto não tenha efeitos positivos. Mas há uma coisa que eu também gostaria de falar sobre isto, porque também me chamou a atenção. Foi um comunicado de uma posição, melhor que um comunicado, das associações profissionais da GNR e da PSP sobre os cursos que estavam a ser ministrados, cursos apressados aos condutores, etc. Nesse comunicado é dito que a PSP e a GNR e as Forças Armadas não são braço armado do Governo. Isto é um erro do tamanho de uma catedral. A PSP e a GNR não são de facto braço armado do Governo, são braço armado do Estado. E quando associações profissionais em setores tão sensíveis como a segurança e a defesa, portanto, setores de soberania, confundem alhos com bugalhos, era bom que ponderassem um bocadinho antes de dizer coisas. E no meio disto tudo, o Presidente da República, Maria, o que é que pensas das intervenções de Marcelo Rebelo de Sousa neste processo?
das poucas intervenções, pouquíssimas. Felizmente foi para avistado ele... na Alemanha e avistado. Não foi avistado. Não. Mostrou-se. Mas, então, não havia avistado. Sim, se não estivesse na Alemanha, se calhar a própria situação do Presidente face a esta questão seria um bocadinho mais complicada. Portanto, ele, como estava lá, usou daquela prerrogativa que fora de portas não se fala muito sobre o interior do país. Mas ainda assim, eu acho que o problema dele falar sobre tudo e mais alguma coisa lhe levanta às vezes, ou o deixa às vezes em situações um bocadinho complicadas. Sobretudo, e agora na questão dos motoristas, tendo em conta que nos lembramos que ele andou à boleia como pendura de vários camionistas daqui até ao Porto, não é? Quando já se percebia que havia ali tensões grandes. Exatamente. Não é? Portanto, e a única coisa que ele disse foi que já tinha o carro atestado, o que é muito bom, não é? Para ele, talvez. Já agora, vocês também já testaram? Já. Eu não conduzo, portanto não tenho esses problemas. Já, mas tenho 2 viagens longas para fazer. Portanto. Mas isto para dizer que, mais uma vez, o Sr. Presidente se calhar falou demais, ou pelo menos usou um tom que não se coaduna com um chefe de Estado. Só dar que me acrescentasse, é verdade que o Marcelo disse isso e pronto, foi uma marcelice, não é? Já tenho o carro atestado. Mas antes de ter o carro atestado, mas antes de ter o carro atestado, houve uma situação que, só para uma nota do rodapé, Marcelo começou a descolar dos motoristas. Certo. Isso foi esta semana ele antes de ir para a Alemanha. Descolar, porque ele primeiro dizia assim, não sei se recordam, mas eu lhe avisei que isto havia aqui uma tensãozinha, até andei num caminhão. Mas depois começou a descolar e antes de ir até disse que calma, que nem todos os fins justificam os meios. Mas depois quando é assim, mas está a falar em modo... Estou a falar em modo geral, claro. Mas a dica estava dada, portanto, já tem o depósito cheio e eles também já têm o recado, portanto... Por isso é que eu estava a dizer que ainda bem que ele está na Alemanha nestes dias, não é? Eu quero falar de Marcelo e para utilizar, para tirarmos o tom dramático e apocalíptico pré-greve em que estamos, para não resistir a este reparo, a esta observação. Eu deliciei-me no domingo à noite com o professor Marcelo, comentador desportivo, a fazer a análise do Benfica Sporting. Eu há muito tempo que eu não via um Presidente da República a falar daquela maneira, porque obviamente não queria falar de outras coisas. Não, mas isso, desculpem lá, mas é lindo. Bem, o Poder Público acaba aqui, voltaremos para a semana. Muito obrigada a quem nos ouve. Até para a semana. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.